Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Eu quero fazer aqui uma troca de ideias rápida por conta de uma mensagem que eu recebi pelo Messenger. E essa mensagem me chamou a atenção para algo bastante perigoso que circula no meio cristão. A mensagem foi essa, né, falando aí a respeito do terceiro templo, né, do chamado terceiro templo, e de uma tal de uma novilha vermelha. E aí eu fui dar uma olhada sobre o que se trata isso, né? E me deparei com um vídeo de um camarada falando a respeito de uma profecia que tem a ver com uma tal novilha vermelha em Israel, que tem a ver com o terceiro templo e que teria a ver com o retorno de Jesus. Então eu vou fazer uma breve elaboração a respeito sobre o que eu penso sobre isso e sobre o que eu acho que está por trás desse tipo de informação. Então, lá no vídeo desse sujeito, ele exorta as pessoas ao seguinte: porque essa profecia aqui temos que espalhar por todo o planeta. Nasceu a 10ª novilha vermelha. E eu dei uma passada rápida pelo vídeo e descobri o seguinte, que esse vídeo mostra idolatria, né? Então, meu irmãozinho aí em Cristo, se você anda frequentando igrejas, né, que idolatram a cruz não representa um símbolo cristão. O cristão não precisa de símbolos, independentemente de ser um peixinho ou de ser uma cruz. A cruz é um instrumento de tortura que foi usado pelos romanos lá na época em que Jesus veio ao mundo, e foi um instrumento usado para matá-lo. Se você virar a cruz a 45 graus, ou 45 graus, você vai ter um X. O X é um simbolismo relacionado a Nimrod e é um dos principais símbolos satanistas. Então, eles inseriram essa simbologia nas igrejas de forma a iludir e a enganar aqueles que estão buscando servir a Deus. Então, não caiam nessa história de simbolismo, meus amigos. Eu particularmente tenho dificuldades em acreditar em qualquer pessoa que ainda esteja iludida pela farsa da terra bola molhada giratória. E qualquer filme que você vê em que aparece aí esse suposto globo terrestre, que é uma mentira, e essa luz surgindo por trás, essa luz é luciferiana, né? No conceito de gnósticos, luciferianos e satanistas, Lúcifer é aquele que traz a luz, é o portador da luz, é o portador do conhecimento que liberta o ser humano do que eles chamam no gnosticismo de demiurgo, que seria um Deus sem noção, que sem saber que foi criado por Sofia, a deusa mãe, né, que tem uma alusão
aliás, tem um sincretismo relacionado a Maria, adorada pelos católicos, né? Então, Lúcifer é aquele que salva o ser humano do demiurgo, né? Que é o nosso Criador. Só que na visão deles é tudo distorcido. Então é por isso que eles usam tanto esse simbolismo da luz chegando na Terra. Tá? Isso não é o Sol iluminando a Terra, não é a luz de Cristo iluminando. Então tomem cuidado com esse simbolismo. Se vocês observarem, a maioria dos filmes de Hollywood e séries de TV trazem esse simbolismo na abertura. Eu não confio nesse tipo de coisa. Se você quer continuar nessa ilusão, não há nada que eu possa fazer para demovê-lo disso. Então, esse camarada discorre a respeito aí de uma suposta profecia que fala dessa novilha vermelha. E o que eu queria saber é de onde vem tal profecia. E em nenhum momento nesse vídeo o camarada que prega a respeito disso e exorta os cristãos a compartilharem esse tipo de coisa, em nenhum momento ele cita qualquer verso da Bíblia. Mas ainda assim, tem um monte de cristão iludido com isso, achando que é um sinal do retorno de Jesus. Eu vou mostrar para vocês que isso é perigoso e vou mostrar sobre como nós cristãos saberemos quando Jesus estiver de fato retornando. Então, esse tipo de heresia anda de mãos dadas com a falsa doutrina do arrebatamento pré-tribulação. Isso não existe e eu vou mostrar para vocês de onde se originam essas heresias. Então, esse camarada que aparece aí na imagem seria o sujeito que, através de modificações genéticas, de manipulações genéticas, conseguiu essa novilha vermelha. E o que me chamou a atenção é isso aí que está pendurado no peito do cara. Isso aí é um hexágono, e o hexágono é um símbolo de adoração satânica. Está relacionado a Saturno, é um dos simbolismos saturnos. Eu não sei se isso tem 8 lados ou 6 lados. Se ele tiver 6 lados, o que para mim parece ser 6 lados, né? A imagem não é boa, então isso é um hexágono, tem a ver com a adoração de Saturno, pois eles acreditam que no suposto polo norte de Saturno tem lá uma formação que lembra um hexágono, e isso tem a ver com a adoração do cubo, né? Que se relaciona com certas seitas judaicas e com o islamismo também. Então eu fui dando uma passada pelo vídeo aqui desse camarada que fala dessa novilha e descobri que a fonte disso é uma coisa chamada Mishnah. E eu fui buscar o que era o Mishnah. E o Mishnah está relacionado ao judaísmo rabínico e tem a ver com a tradição oral judaica. Então, não vem da Torá, né? E para aqueles que não sabem, a Torá é o Pentateuco, né? Ou seja, são os nossos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Então, o judeu verdadeiro segue a Torá, que são os 5 livros de Moisés. A saber, Gênesis, Deuteronômio, Êxodos, Levítico e Números. Então, essa Mishnah não representa coisa alguma para nós cristãos. Com o devido respeito à comunidade judaica, nós não temos nada a aprender de qualquer outra escritura utilizada pelos judeus
verdadeiros judeus ou falsos judeus, não importa, nós não temos nada a ver com os ensinamentos que não estejam na nossa Bíblia Sagrada. E essa Mishnah é um de tais livros. Eu, particularmente, sei que a tradição oral judaica se origina da Babilônia. E aqueles fariseus que Jesus tantas vezes repreendeu seguiam essas tradições orais do judaísmo herdado do cativeiro na Babilônia, cheio de heresias e cheio de falsas doutrinas. Então, apesar de ter sido judeu, lembramos que Jesus nasceu dentro do judaísmo e morreu dentro do judaísmo, mas em nenhum momento ele aceitou aquelas farsas, mentiras e heresias dos fariseus e saduceus, escribas, fariseus e saduceus. Então, ele sempre os repreendeu. Cada vez que eles apareciam com algum tipo de falsa doutrina ou tentavam alguma armadilha contra Jesus, ele os repreendia. Deixa eu tomar uma aguinha. Desculpem pela falha, meus amigos. Então Jesus os repreendia e ia embora. Ele não ficava debatendo com eles. Então, nós não temos coisa alguma a ver com essa história da novilha. Isso não é uma profecia bíblica e, como tal, nada tem a ver com o verdadeiro cristão. E eu vou mostrar alguns versos bíblicos para vocês que deixam claro que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, dando só antes de entrar na parte bíblica, né? Voltando aqui a mais alguns trechos desse vídeo, né? Eu fiz alguns print screens aí do vídeo desse cara, né? E não vi nada de interessante e vi, além daquela imagem da cruz, mas uma imagem de idolatria aqui. A Bíblia fala que nós não devemos ficar conjecturando a respeito de como Jesus aparentava, né, ou de qualquer outra forma de simbolismo. Tudo isso é idolatria e isso é também superstição. Temos que tomar cuidado com essas coisas, meus amigos. Então, vamos dar uma olhada no que a Bíblia nos fala a respeito dessas coisas. O primeiro verso que eu quero citar é do livro de Revelação, capítulo 2, verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. E não é apenas aí que a Bíblia cita essa sinagoga de Satanás, né? Lá no capítulo 3, logo adiante, mais um alerta. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. A Bíblia alerta sobre o falso judaísmo, e esse falso judaísmo tem a ver com uma coisa chamada máfia casariana, tem a ver com a armação da criação do Estado de Israel, tem a ver com essa falsa doutrina relacionada ao terceiro templo, e no finalzinho dessa minha exposição você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Então, como eu disse, eu não estou aqui atacando a comunidade judaica, eu os respeito, né, mas os ensinamentos deles não me dizem respeito, a menos que eles estejam citados nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. Então a Bíblia deixa claro que existe o judaísmo e existe a sinagoga de Satã. Então Jesus nunca fez parte dessa turminha, assim como ele nunca fez parte daquelas
falsas doutrinas dos fariseus. Seguindo adiante, Mateus 7,15 nos diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sem a necessidade de comentário adicional. Esse texto é conhecido. Então, o irmãozinho cristão que ainda está aí frequentando esse falso sistema religioso e caindo nessas armadilhas, precisa abrir os olhos. Deixe-me citar mais um verso aqui, meus amigos. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Da minha perspectiva, essa suposta profecia da novilha vermelha, 11ª novilha vermelha, para mim não diz nada. Se você acredita nesse tipo de profecia, meu amigo, é melhor você rever os seus conceitos. Examinai tudo, retende o que é bom. Isso não nos diz respeito enquanto cristãos, não deve ser retido por nós. Seguindo adiante, 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 3 a 5. Se alguém ensina alguma doutrina, alguma outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, este é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado que a piedade seja a causa de ganho, apartai-vos de tais. E muita gente aí que se diz profeta e que está interessado em ganhos materiais. Devemos ficar de olhos abertos e atentos contra essas coisas. Vamos adiante? Marcos, capítulo 13, de 22 e 23, nos dizem o seguinte: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até mesmo os escolhidos. Mas vós vede e eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então Jesus nos ensinou tudo aquilo que nós precisamos saber, meus irmãos e meus amigos. Se você está aí começando no cristianismo agora e acredita que você precisa frequentar uma igreja ou ficar atento a todo tipo de profecia que surge aí na internet o tempo inteiro, você está se iludindo e se deixando iludir, não é necessário. Mais um verso, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, nos diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Mais um alerta, né? Vamos um pouquinho mais adiante. 1 João 10, 27. Nós não devemos ficar ansiosos quanto à vinda de Jesus, meus irmãos e meus amigos, porque Jesus deixou muito claro. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se nós somos de Cristo, se nós pertencemos a Jesus,
Nós não precisamos ficar aí ligados a todas essas profecias que andam dizendo aí. Nós saberemos a hora certa. Nós saberemos quando do retorno de Jesus. Eu quero mencionar aqui mais um verso. Deixe-me pular aqui e eu volto nesse verso na sequência. Atos 7:47, e lá no capítulo 17 também fala algo semelhante, mas aqui no 7:47 diz o seguinte: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Que diferença faz se vão construir um terceiro templo ou não, meus amigos? Isso nada tem a ver conosco. Nós somos o templo de Deus. E a profanação do templo tem a ver com o nosso corpo. E isso tem a ver com transhumanismo. Eu vou detalhar isso num outro vídeo. Mas nós temos aqui que tomar cuidado com relação àquilo que querem colocar no nosso corpo, em termos de tecnologia. Pode ser aquele tal chip, né, que promete uma série de vantagens para quem colocá-lo, né, ou pode ser alguma outra forma de inteligência artificial ou de aprimoramentos relacionados ao chamado transhumanismo. Deixe-me voltar ao verso que eu pulei aqui, que é 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a questão de profanação do templo, construção de terceiro templo, construção aí do herege Edir Macedo de Templo de Salomão, meus amigos, nada disso nos importa. Permaneçamos firmes no que a palavra de Deus nos ensina. E tomemos cuidado com relação a todas essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos profetas, falsas profecias. Então, é isso. Eu termino por aqui. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Deixo a todos vocês com um grande abraço e fiquem com Deus.